Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. A ressurreição de Cristo. Além disso, irmãos, eu vos declaro o evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebestes e no qual também estáis firmes, pelo qual também sois salvos, se o guardardes na memória o que vos preguei, se não crestes em vão, porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, como que Cristo morreu por nossos pecados de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado e que ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e que ele foi visto por Cefas e então pelos 12. Após isto, ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma vez, dos quais grande parte permanece até agora, mas alguns já dormem. Após isto, ele foi visto por Tiago, então por todos os apóstolos. E por último de todos, ele também foi visto por mim como a alguém nascido fora do tempo devido, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno para ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que foi concedida a mim não foi em vão. Mas eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, quer seja eu ou eles, assim nós pregamos e assim tendes crido. Ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Mas se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Sim, e somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, e ainda estais nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo pereceram. Se apenas nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora é Cristo ressuscitado dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada homem em sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando ele tiver derrubado todo o governo e toda a autoridade e poder. Pois ele deve reinar, até que ele tenha colocado todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo que será destruído é a morte, porque ele colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Mas quando ele diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, está claro que exclui-se aquele que colocou todas as coisas sob ele. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o mesmo Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus possa ser tudo em todos. Do contrário, o que farão os que são batizados pelos mortos, se de modo algum os mortos ressuscitam? Porque então eles são batizados pelos mortos. E por que estamos nós em perigo a toda hora? Eu protesto pela alegria que eu tenho em Cristo Jesus, o Senhor nosso. Cada dia morro. Se da maneira do homem eu lutei contra animais em Éfeso, que vantagem tenho, se os mortos não são ressuscitados? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não se engane, as comunicações malignas corrompem as boas maneiras. Despertai para a justiça e não pequeis, porque alguns não têm o conhecimento de Deus. Eu falo isto para vossa vergonha. Mas alguns homens dirão: como são ressuscitados os mortos? E com que corpo eles virão?
Tolo, o que tu semeias não é despertado se não morrer. E quando tu semeias, não semeias o corpo que será, mas um grão desnudo, pode ser de trigo ou de algum outro grão. Mas Deus dá-lhe o corpo como lhe agrada, e a cada homem semente, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma carne, mas há um tipo de carne dos homens e outra carne dos animais, outra dos peixes e outra das aves. Há também corpos celestes e corpos terrestres, mas a glória dos celestes é uma, e a glória dos terrestres é outra. Há uma glória do sol, e outra glória da lua, e outra glória das estrelas, porque uma estrela difere de outra estrela em glória. Assim também é a ressurreição dos mortos. É semeado na corrupção e ressuscitado em incorrupção. É semeado na desonra e ressuscitado em glória. É semeado na fraqueza e ressuscitado em poder. É semeado no corpo natural e ressuscitado no corpo espiritual. Se há um corpo natural, há corpo espiritual. E assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão foi feito em espírito vivificante. Mas não é primeiro o que é espiritual, mas o que é natural, e depois o que é espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem é o Senhor do céu. Tal qual o terreno, tais são também os terrenos. E tal qual o celestial, tais são também os celestiais. E assim como temos portado a imagem do terreno, assim também portaremos a imagem do celestial. Agora digo-vos isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal tiver sido revestido da imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16. A oferta para Jerusalém. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia, fazei vós também. No primeiro dia da semana, cada um de vós pessoalmente separe e guarde conforme Deus o prosperou, para que não sejam coletados quando eu chegar. E quando eu tiver chegado, os que aprovardes por suas cartas, eu enviarei para levar a vossa liberalidade a Jerusalém. E se for apropriado que eu também vá, eles irão comigo. Ora, eu irei até vós quando eu passar pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque eu não os verei agora pelo caminho, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Mas eu ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz é aberta para mim, e há muitos adversários.
Ora, se Timóteo vier, cuidem para que ele possa estar convosco sem temor, porque ele trabalha na obra do Senhor como eu também. Portanto, não deixem nenhum homem desprezá-lo, mas conduzi-o em paz, para que venha ter comigo, pois o aguardo com os irmãos. E no tocante ao nosso irmão Apolo, eu desejei grandemente que fosse até vós com os irmãos, mas a sua vontade não estava de todo para vir neste tempo, mas ele irá quando lhe for o tempo conveniente. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos como homens e sede fortes. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Eu vos rogo, irmãos, sabeis que a casa de Estéfanas é as primícias da Acaia e que eles têm se dedicado ao ministério dos santos. Que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que nos ajuda e trabalha. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque o que estava faltando da vossa parte, eles supriram. Porque eles revigoraram o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saúdam. Áquila e Priscila vos saúdam muito no Senhor, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Cumprimentai-vos uns aos outros com beijo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se algum homem não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém.